Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre como escolher um tema para elaborar um trabalho acadêmico ou como fazer um recorte, vamos dizer assim, para para elaboração de um pré-projeto, por exemplo, de mestrado, de doutorado, né? E são algumas reflexões que eu acredito que sejam interessantes, de acordo com a minha experiência no período que eu cursei o mestrado, enfim. Pessoal, primeiramente, acho que o pesquisador, o estudante que vai aplicar para algum processo seletivo, ele precisa ter em mente e conhecer as linhas de pesquisa da universidade, certo? Então, se você vai fazer mestrado, se você pretende fazer mestrado na USP, na PUC de Minas, na UFRJ, na UEG de Goiás, enfim, na UNB de Brasília, você precisa saber quais são as linhas de pesquisa que os professores atuam na sua área, certo? Alguns departamentos, em algumas instituições, não têm muita afinidade com pesquisas em determinadas áreas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a recomendação, inclusive, da CAPES, que os orientadores, né, e os próprios. Que a interação entre o orientador e o orientando, né, em relação a essas pesquisas, ela ocorre no sentido de que o orientando conheça as linhas de pesquisa do orientador. Ou seja, não é interessante para o orientador orientar um trabalho que não seja na área dele, que ele não tenha experiência, certo? Então, você precisa estar atento a isso, porque você, como estudante ou pesquisador, ainda não tem autonomia para desenvolver pesquisas, né? Por si só. Você precisa, vamos dizer assim, do aval de um orientador, que é um pesquisador, doutor, né? Que tem experiência em uma área, em um assunto, né? Para desenvolver a sua pesquisa. Depois, se você passar por todo o processo, pelo doutorado, né? Aí sim a gente pode, talvez você tenha autonomia para desenvolver algumas pesquisas, mas mesmo assim essa autonomia ela é limitada ao seu campo de atuação. Então você não pode sair por aí dentro da sua área pesquisando N coisas, né? E então eu acho que é interessante que o estudante, que o candidato, pesquise, né, o currículo de alguns professores, leia o edital de aplicação para o mestrado ou para o doutorado, pegue os nomes dos professores do programa que ele se interessa, certo? E verifique o currículo Lattes desses pesquisadores. Depois que você verificar o currículo Lattes desses pesquisadores, você vai vendo as linhas de pesquisa que ele atua ou atuou. E aí, a partir daquilo, você pode pensar um recorte temático, né? Um tema. Por quê? E por que eu falo recorte temático? Recorte já é um vocábulo bem específico nesse caso, porque tema me parece bastante genérico, né? Então, se você escolhe um tema, né, isso pode ser um problema para alguns estudantes que talvez pensem, não tenham muita noção sobre metodologia e pensem nessa escolha numa perspectiva muito genérica, né? E isso até é uma questão metodológica que na graduação, né, o conhecimento científico, os estudantes não têm tanto preparo em relação à metodologia, a conhecimento científico, a pesquisa, como elaborar pesquisa. No Brasil, esse conhecimento vem principalmente com o mestrado. Então, o mestrado é o primeiro momento para muitos estudantes, né, de contato com pesquisa, né? Então, você não pode sair de uma linha muito genérica. Por quê? Porque pensa em verdade, né? Vamos pensar ciência versus verdade. É um pouco complicado falar em verdade e ciência, né? Porque talvez isso a própria palavra verdade é muito forte e ela pode trazer uma noção errônea e equivocada por muitos de algo absoluto, né? Então, a gente não pode pensar se verdade,
né, nesse sentido. Ou, aliás, uma relação, né, entre ciência e verdade dessa maneira. Até porque não são todas as ciências que buscam como objeto de investigação a verdade. Não necessariamente a verdade. O que seria a verdade também, né? É um pouco complexo delimitar essas questões, porque algumas são subjetivas, né? E há outras N razões para eu lançar esse questionamento aí para você, pesquisador, futuro pesquisador. Então, que eu não vou expor agora, porque, enfim, o áudio vai ficar muito, muito longo. Então, é importante delimitar já, né, a palavra, o vocábulo tema, como recorte temático aí, porque você não vai se preocupar com todo aquele ramo de conhecimento dentro de um tema. E um tema é muito genérico, então você tem que ter uma enunciação a partir de um tema, né, uma sentença já recortada, e você pode começar a pensar a partir disso o título do seu trabalho, que é uma sentença, vamos colocar assim, grosso modo. E então, o que em relação àquele tema que eu vou investigar, né? E pensa no seguinte, aquele tema é genérico que eu penso. Então eu vou fazer um recorte daquele tema, porque eu não tenho, como pesquisador e nem como ser humano, capacidade de perceber aquele objeto de estudo na sua plenitude. Então é por isso que o pesquisador, o cientista faz um recorte, né? E é claro que os vários trabalhos produzidos naquela área, eles se complementam numa comunidade científica, numa universidade, num país, né? Então é como se fosse cada um fazendo, né, um pouquinho ali, e as várias universidades, os vários pesquisadores se completassem no sentido de investigar aquele ramo. E isso vai gerando conhecimento tanto em nível regional, quanto global, mundial, enfim. E a ciência, ela, grosso modo, vou colocar assim, né, ela funciona dessa maneira. A pesquisa, né, a universidade, o curso de mestrado, por exemplo, doutorado, no Brasil, que não sejam profissionais, já ouvi falar em curso de mestrado profissional, mas no caso daqueles que não sejam, esses cursos eles servem para formar pesquisadores, e o pesquisador ele tem que ter esse olhar, né? Então a escolha desse tema ela tem que se alinhar ao ramo de pesquisa do orientador, questão número 1, e questão número 2, lembre-se de que você vai fazer um recorte, você não vai se preocupar com todo o estudo. Então imagina o seguinte, se você fizer um estudo sobre, vou puxar para a minha área, que é o que eu tenho habilidade, sobre discurso de cidadania, é muito genérico pensar em discurso de cidadania na linguística, por exemplo, né? Porque cidadania é uma coisa muito ampla de se pensar. Ou se você vai desenvolver um estudo sobre cidadania em alguma área, na sociologia, na antropologia, enfim. É muito genérico pensar a cidadania, porque você tem... a cidadania varia, por exemplo, você pode pensar de país para país, né? Autores citam tipos de cidadãos numa determinada nação, né? O que pode parecer um pouco ambíguo, né? Por exemplo, no caso do Brasil, né? A gente, né, tem uma noção, né, pelo direito de cidadão, né, como a questão da igualdade e etc. Enfim, não vou entrar em detalhe, mas então é uma coisa. Quando eu falo cidadania numa perspectiva genérica, eu lanço um olhar geral. Agora, quando eu começo a pensar nessas questões, esmiuçar essas questões e falar de tipos de cidadão e a falar de que a cidadania varia de país para país, é claro que eu preciso de carga de leitura para chegar a pensar isso. Então, isso é importante de questionar para você esmiuçar o seu objeto de estudo, né? E para não ficar naquela perspectiva tão genérica, para você recortar, para você visualizar o recorte do seu trabalho. Quer dizer, né? Então,
Isso exige leitura, então é importante para você fazer o seu projeto, para você saber o seu recorte, você tem que ler sobre o assunto que você está estudando, para você conseguir categorizar, acho que a palavra não é nem categorizar, para você conseguir adentrar naquele tema e ver que áreas dentro daquele tema você pode seguir, que caminhos dentro daquele tema você pode seguir, né? Porque não é possível ficar numa perspectiva tão genérica. E com certeza o seu orientador vai chamar a sua atenção, e se o seu trabalho ele não for bem recortado, se você não escolher um tema adequadamente, você pode ser reprovado, com certeza, no processo seletivo na etapa de examinação do seu projeto. Então atenha-se a isso, certo? Tem muita gente que me procura, Anderson, eu vou investigar a prática de educação. Tá, em sala de aula. Tá, mas isso não pode ser tão genérico. Você não consegue fazer um estudo para poder revelar todas essas práticas. E você tem que pensar assim, onde? No Brasil? E por que no Brasil? Né? Qual seria a relevância de eu, pesquisador, sobre o Brasil? Óbvio, eu estou no Brasil, então faz sentido, talvez, sei lá, na África do Sul. Pode até ser que faça, mas por quê? Se você conseguir dar uma justificativa, você pode fazer N coisas, desde que você justifique. Que seja uma justificativa plausível, tanto para a ciência quanto para o seu percurso científico, né? E é isso, pessoal. Espero que essas reflexões tenham trazido luz a vocês aí para repensar a escolha do recorte. Elas são genéricas também. Eu não gosto de partir dos exemplos do que eu tenho, porque a minha área talvez seja diferente. Talvez não, ela é diferente de muitos de vocês. Mas comecem a fazer esse movimento de afunilar o tema, de pensar no lugar, de pensar talvez numa instituição, né? Então, se eu vou estudar o discurso de cidadania, eu estou me referindo. Aí você pode expandir para a coleta de dados, eu estou me referindo a uma coletânea de material que circula na internet ou de uma instituição, divulgação desse discurso institucionalizado em determinado local, em livros, na TV, num determinado período de tempo, né? Porque a gente não consegue lidar com a verdade de uma maneira tão geral. Então a gente precisa fazer um recorte, às vezes, no tempo, um recorte no local, né? E refletir sobre essas questões. Tá bom? Muito sucesso a todos, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Tchau, um abraço.